Olá, nós estamos de volta com mais um projeto base, continuando aí nesse módulo de entendermos um pouco mais desse mundo político, das esferas de poder, e hoje, rapidamente e bem objetivamente, já vamos direto para o nosso tema, porque o nosso convidado vocês já conhecem, ele já nos instruiu aí num primeiro momento, na primeira parte do nosso módulo 2, falando sobre o papel das esferas políticas, a divisão dos poderes, o papel dos agentes públicos, nos explicando direitinho aí sobre o vereador, o deputado, o senador, o presidente, o governador, o prefeito, essa bagunça, essa salada de fruta que muita gente faz, mas que ele conseguiu separar e nos explicar bonitinho, que eu tenho certeza que vocês que assistiram conseguiram compreender. Agora nós vamos para um segundo momento, onde nós vamos estar falando sobre democracia. E olha como tem gente que tem dúvidas a respeito do que é exatamente a democracia, quando que nasceu esse conceito, quando que isso começou a ser colocado em prática, temos ou não temos hoje uma democracia em vigor no nosso país. É sobre tudo isso que nós vamos falar hoje. E antes de passar para o professor Matheus, que é o nosso convidado nesse módulo 2, nós dividimos esse módulo 2 em 3 fases, esta é a segunda. Antes do professor, eu vou chamar a Fran para fazer aí a sua saudação. Deputada preferida do Rio Grande do Sul, deputada Franciane Bayer. Olá, oi Lise, oi professor, oi todos que estão nos acompanhando. A Lise estava falando ali, eu já quero deixar o convite, né? Quem não assistiu o primeiro vídeo desse módulo, volta depois lá para entender essa divisão de poderes, o que é competência de cada um, né? Do legislativo, executivo, do judiciário, que é muito importante. Mas hoje o tema é democracia e eu não quero enrolar, quero a gente para aproveitar o tempo aqui para falar com o professor Matheus. O conceito de democracia é um só? E quais são os tipos de democracia que existe? Fala pra gente. Tudo bom, pessoal? De novo, é uma honra estar aqui com vocês e eu fico muito feliz de a gente conseguir trazer esse assunto assim de uma forma leve para todo mundo, né? Ouvir um pouquinho sobre isso e tendo dúvidas, de novo, eu fico sempre à disposição aí. Democracia, né? Parece que o pessoal às vezes não é muito favorável à democracia sem saber muito bem o que significa. Vamos lá, democracia tem só um conceito? Eu diria que não. Eu diria que democracia, a gente tem um núcleo nele, que ele existe desde o momento que começou a surgir o termo democracia, né? Mas a gente pode ter democracias distintas, em estágios diferenciados. Como é que a gente poderia começar a definir democracia? Como o governo do povo, o governo da população, né? Onde toda fonte de poder emana do povo. Isso está na nossa Constituição. Então, se eu pudesse responder diretamente a pergunta se hoje nós somos uma democracia, sim, o Brasil é uma democracia. E agora sobre tipos de democracia, só que até deixa eu voltar um pouquinho, né? Você sabe que eu gosto de história. Democracia não é algo recente, isso aí já se apontava para a Grécia sobre democracia, a existência de democracia na Grécia. Só que, claro que o conceito de democracia lá era muito diferente do que é hoje. Né? Hoje a gente pensa em democracia, o que vem à mente? A população votando, o sufrágio universal, todas as pessoas tendo direito a voto. Na Grécia não era assim que funcionava, mulheres não votavam, por exemplo. Né? E isso é uma conquista relativamente recente, se a gente parar para pensar, o que é um absurdo, né? A gente olha com os olhos de hoje, é algo absurdo. Mas é uma modificação do próprio conceito de democracia. Então, sim, democracia, se a gente puder dizer alguma coisa sobre ela, todo o poder emana do povo. As decisões políticas são tomadas a partir da população. Tá? E não existe um conceito único de democracia. Esse conceito a gente pode encontrar principalmente se a gente for para a academia. Né? Mas não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é tentar identificar e compreender o que é democracia assim, no nosso dia a dia. Né? E aí, nesses tipos de democracia, a gente poderia apontar 2 que são fundamentais para que a gente compreenda como que as coisas funcionam no Brasil. Né? 2 tipos de democracia distintas. Uma é chamada de democracia direta. O que seria isso? Todas as decisões políticas
todas as decisões, lembrem que a gente falou naquele outro vídeo, quem não viu lá, deixa eu avisar para a gente assistir, né, separação de poderes. Basicamente, todas as decisões de governo, tanto legislativas quanto executivas, dependeriam de escolhas tomadas diretamente pela população. O que a gente teria que fazer? Toda vez que a gente vai decidir sobre uma lei, a gente teria que fazer uma assembleia, né, uma reunião de toda a população e perguntar a opinião da população sobre aquela lei. Toda vez que a gente fosse tomar uma decisão executiva, né, vamos abrir um hospital, chama toda a população, faz uma votação com toda a população decide, abre o hospital, não abre o hospital, tá bom, vamos abrir o hospital. Vamos contratar pessoal para colocar a trabalhar nesse hospital, chama toda a população, faz uma votação e decide. Isso seria uma democracia direta, né? Todas as decisões seriam tomadas por toda a população que tenha direito a voto, né? Que ainda que a gente fala em sufrágio universal, algumas pessoas não podem votar. Menores de 16 anos, por exemplo, não podem votar. Então, a direta, todas as decisões tomadas pela população. No entanto, você já consegue imaginar que isso, do ponto de vista prático, é muito difícil da gente atingir, né? Imaginem se nós vivemos numa sociedade muito complexa, com um número quase infinito de demandas, né? Se todas as soluções dependessem de uma votação de uma assembleia. Dizem que isso até na Grécia Antiga existia no momento em que nem todo mundo era capaz de ser chamado de cidadão e, portanto, tomar decisões. Lá teria sido o único caso de uma democracia direta efetivamente existente. Hoje em dia apontam que existe algo parecido com isso em alguns estados da Suécia, né? Nem toda a Suécia, um pedacinho lá em que teria isso. Na maior parte do mundo onde se tem democracia, a democracia existente é uma democracia representativa. E é isso que nós temos em essência no Brasil. Por que ela é representativa? Porque a população tem o direito de escolher os seus governantes, representantes, portanto, e esses representantes vão tomar as decisões. Decisões legislativas, quando a gente elege um deputado, quando a gente elege um senador, quando a gente elege um deputado estadual, quando a gente elege um vereador, e decisões executivas. A gente elege o prefeito, a gente elege o governador. Então, eles nos representam na tomada de decisões. Seriam dois tipos básicos que a gente poderia diferenciar as democracias. Tem um terceiro tipo, que alguns colocam no meio dessas duas, né? Um tipo intermediário. Eu não gosto de colocar ele como intermediário, mas vamos lá. Que ele é chamado de democracia participativa. O que é isso? Essa participativa, o povo, a população, ele é chamado em determinados momentos para tomar decisões. Então, em alguns momentos ele atua diretamente, nos outros por meio dos seus representantes. Eu não gosto de colocar ele como um terceiro, porque ele não desfaz a representativa. Ele é uma democracia representativa, onde nós temos representantes, mas em alguns momentos, alguns instrumentos trazem à população para que ela possa diretamente tomar decisões. E nós temos também isso no Brasil em algumas situações, mas aí mais adiante a gente fala sobre isso. Então, se a gente fosse falar sobre democracia, nós temos mais de um tipo, pelo menos dois básicos, que é a direta, quando a população é sempre chamada para tomar as decisões, ou a representativa, quando nós escolhemos as pessoas que vão nos representar e tomar as decisões nos nossos lugares. E sobre o Brasil hoje, vamos lá. Nós temos uma democracia. Que tipo de democracia existe hoje? Como que o senhor percebe isso? E eu acho que é um tema muito quente, assim, porque as pessoas têm falado muito sobre isso, questionado muito sobre isso. A gente vê sempre, né, situação e oposição debatendo essa questão de ditadura, enfim. Temos uma democracia? Dá para a gente entender isso no país hoje? Como que o senhor vê e como que o senhor nos explicaria e explicaria para quem nos assiste? Perfeito. Eu acredito que, do ponto de vista real no Brasil, essa discussão de se temos uma democracia ou se estamos indo para um autoritarismo, algo que vale, ele é muito mais de discurso do que de fato, né? É uma forma de marcar posição ou de argumentar algo, trazer uma visão do que está acontecendo, do que efetivamente uma falha democrática.
Mais um discurso político e talvez ideológico. Assim. Exatamente, exatamente. Faz parte da democracia alternâncias no poder, né? Alternâncias, ora tendendo mais para um lado, ora tendendo mais para o outro. Isso é da democracia, né? Claro que a gente torce para que nessas oscilações a gente não tenha rupturas de democracia. Tem alguns autores que têm trabalhado bastante isso. Tem um livro que até hoje em dia ele tem sido vendido bastante, assim, um livro escrito por americanos, que se chama Como as Democracias Morrem. Que eles são autores que olharam pela perspectiva americana, né, olham as instituições americanas para ver como evitar que isso acontece, mas eles analisam também outros países. E eles apontam elementos que podem indicar uma quebra da democracia e eles, inclusive, olham isso em relação aos próprios Estados Unidos, né? Para apontar que eles correm o risco de romper com o seu Estado democrático. É algo que eu acho que é importante a gente ler e estudar e analisar isso, mas assim, vamos lá, saindo da parte de discurso, eu não vejo que nós não estejamos numa democracia, né? Gostando ou não, as pessoas que estão no poder foram eleitas pela maioria da população, né? Corremos risco? Bom, sempre se corre risco quando nós temos uma democracia muito jovem, que é o caso do Brasil. Nossa, mas Matheus, eu ia falar sobre isso, né? A gente tem uma democracia em amadurecimento, né? Nem nós sabemos bem o benefício e, de certa forma, também os prejuízos que a gente tem que engolir quando a gente defende uma democracia. Não é o meu grupo que será favorecido. A democracia é uma coisa mais ampla, né? E um dos elementos desse livro que eu estava comentando com vocês, Como as Democracias Morrem, que eles colocam, é que para que as democracias elas sobrevivam, é muito importante a força das instituições. As instituições têm que ser mantidas independentemente das pessoas, né? Porque as pessoas erram, mas as instituições precisam ser respeitadas como instituição. E isso é uma dificuldade que nós temos no Brasil. Né? Muitas vezes o pessoal fala, nós não concordamos com o legislativo não funciona, e não é uma verdade. Né? Essa descrença nas instituições acabam causando problemas. Por exemplo, uma descrença no legislativo faz com que a gente queira dar mais poder para o judiciário, por exemplo. E isso acaba dificultando a própria democracia. Né? De todo modo, assim, para ser bem direto, sem enrolar muito, eu entendo que nós temos uma democracia. Se a gente quisesse dar os termos que a gente utilizou antes, nós temos uma democracia representativa, né? Com instrumentos de participativo, previstos na Constituição, mas que, na prática, eles são pouco efetivos. Né? Por exemplo, o que seriam, só para o pessoal ter uma ideia do que é esse representativo, às vezes a gente fala e fica meio no ar. Já devem ter ouvido falar em referendo, já devem ter ouvido falar em plebiscito, né? Já devem ter ouvido falar em lei de iniciativa popular. Vejam, esses são instrumentos onde a população é chamada para decidir diretamente. Referendo. Vamos fazer uma lei sobre determinado assunto? Plebiscito. Vamos fazer uma lei sobre determinado assunto? Aí eu faço uma votação com toda a população e a população diz, vamos fazer. Então vejam que ela decidiu diretamente sobre a lei, não foi o deputado que decidiu por ela. Né? Referendo. O legislativo produz a lei, vem até a população e diz, vocês querem essa lei? A população referenda, diz, ok, queremos. Outros não queremos. Então ela toma a decisão diretamente. Lei de iniciativa popular. A população vai lá e se une para fazer uma lei e expressa ela a sua vontade. Ela não precisa que o seu deputado vá lá e faça uma lei em nome dela. Então, olhando para o Brasil, nós temos uma democracia onde nós escolhemos os nossos representantes, como escolhemos representantes da representativa, mas a nossa Constituição prevê instrumentos participativos. Se eles são bem utilizados ou não é um outro problema. E professor, só voltando... Oi? O senhor citou ali, mas pode voltar e finalizar, mas o senhor citou o Estado Democrático de Direito, né? E às vezes a gente ouve muito em discursos falarem Estado Democrático de Direito, Estado Democrático de Direito. Para quem está tentando entender esse mundo político agora, o que significa, assim, de maneira simples, o Estado Democrático de Direito? Perfeito, ótima pergunta, né? Vamos tentar deixar isso o mais simples possível. Estado seria o equivalente a país,
tá? Isso quer dizer o Estado. É muito mais parecido com o que a gente tem de visão comum de país do que efetivamente do Estado do Rio Grande do Sul. E o que é um Estado? Isso na teoria, mas é a prática mesmo. É uma conjunção de 3 fatores. Território, então eu tenho uma área territorial, né? População, a população que está dentro desse território, e o poder do Estado, que é poder criar uma legislação interna, executar essa legislação interna, reconhecimento externo. Então, são esses 3 elementos. Dizer que a gente tem um Estado é que a gente tem esses 3 elementos. Então, o Brasil é um Estado. A gente tem a nossa população, a gente tem o nosso território, a gente tem uma legislação e execução interna e a gente é reconhecido externamente. Passamos pelo primeiro exemplo. Democrático. Todo o poder emana do povo. Claro que a gente pode trazer elementos que foram construídos para definir uma democracia de forma mais ampla. A democracia tem que ter sufrágio universal, a democracia tem que ter proteção dos direitos fundamentais. Tem outros elementos. Se a gente pudesse simplificar isso, seria o poder emana do povo. Essa é a ideia de Estado democrático. E o de direito foi um acréscimo que surgiu principalmente após os pós-guerras. Qual é a ideia que está por trás do de direito? Que esse Estado ele se legitima desde que ele respeite o direito. Então, o direito ele vale em relação à população, precisa respeitá-lo, mas o próprio Estado. E se o Estado contrariar o direito, esse Estado ele não é legítimo. E aí, por isso, essa lógica de separação de poderes e o judiciário podendo dizer que uma lei é inconstitucional, o legislativo podendo julgar o impeachment do executivo e assim sucessivamente. Então, a lógica... Opa, deu um corte? Não. A lógica desses três pontos seria esse. Estado seria um país democrático em que todo o poder emana do povo e de direito, esse Estado se submete ao direito. Não só a população, mas o próprio Estado. Todos os governantes se submetem ao direito. Bom, e para a gente partir, então, já para a nossa conclusão aqui sobre o nosso tema, falando sobre democracia, né, esse nosso segundo tema. O que pode ameaçar uma democracia? O que a gente pode compreender hoje, inclusive no nosso país, como uma ameaça, uma afronta à democracia, um risco para essa jovem democracia que o senhor falava, né, que a gente tem hoje no nosso país? Bueno, sem ser muito teórico a esse respeito, eu acho que o principal risco à democracia é a própria população, né? A visão que ela tem dessa democracia. Então, é um risco para a democracia quando a população desacredita tanto uma das nossas instituições que pede seu fechamento. Então, isso é um risco à democracia, né? Muito mais do que as pessoas que estejam lá, mas o que nós vamos fazer em relação à democracia que nós temos. Então, por exemplo, eu acho um risco, posso não concordar com muito do que o STF decide, mas pedir o fechamento do STF, eu acho que começa a ser um risco à democracia. Eu posso não concordar com nenhuma das leis que foram feitas no último ano, mas pedir o fechamento do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa é um risco à democracia. Posso não concordar com as decisões do presidente da República, ou do governador, ou do prefeito municipal, mas querer, porque simplesmente eu não votei nele, que ele seja retirado do lugar, ou se utilizado de um instrumento que é o impeachment, para que ele seja retirado sem que ele tenha cometido nenhum crime de responsabilidade, isso é um risco à democracia. Mas eu vejo muito mais esse risco à democracia partindo da população do que partindo das instituições. Existe das instituições? Sim, claro, com certeza. Mas um fortalecimento do conhecimento por parte da população do que significa a democracia, né, e como cada um desses atores são importantes para ela, eu acho que é fundamental para que essa democracia consiga sair desse nosso período de jovialidade e atingir outras democracias. E eu acho que era, só para finalizar, eu estava comentando antes, pode parecer pouco, né, 30 e poucos anos, jovem, assim, né, apesar de eu achar que 30 e poucos anos é jovem, né, mas para uma democracia... Concordo. Vamos lá. Todos nós aqui concordamos. Ótimo. Se a gente olhar para os Estados Unidos, por exemplo, eles são de 1700 e final, entendeu? Então, a gente está falando de 200 anos de democracia. A gente tem 30 da nossa democracia. Né? Então, olha a diferença de tempo. É quase 10, vamos botar 10, 9 vezes mais. É muita diferença de tempo que a gente precisa amadurecer. E, obviamente, a gente vai passar por momentos de altos e baixos.
Só que a gente tem que conseguir superar isso dentro dos princípios democráticos, tentando manter o poder com o povo, e o povo é importante ele querer a democracia, né? Esse é o risco. Bom, que a gente e nessa deixa aí nós já vamos, não sei se a Fran tem mais alguma pergunta, Fran. Não pergunto, eu já ia partir para as conclusões, porque o próximo tema já está batendo a porta. Exatamente, a deixa foi dada, né? Quando a gente fala da importância das pessoas compreenderem a função da democracia e o quanto a democracia passa por elas, e não só jogar a democracia no colo dos poderes, né? Não, vocês têm, não, é o povo, nós, o povo, o cidadão, cada um de nós, que temos que entender esses processos democráticos e o que é exercer a nossa cidadania. E aí o tema do próximo bate-papo já está na porta, né? Então a gente deixa para continuar essa conversa no próximo tema. Professor, para agora, alguma coisa ainda que faltou dizer que o senhor gostaria de colocar aqui em relação ainda a esse conceito de democracia e a democracia que a gente tem no nosso país hoje? Não, eu acho que a gente conseguiu tratar bem, mas se eu pudesse não concluir sobre o conceito, mas fazer uma conclusão sobre o que a gente estava falando, como é bom a gente poder estar discutindo isso. Porque isso que é importante, é a gente conseguir, de novo, sair da academia essa discussão e as pessoas entenderem que isso é o dia a dia delas, né? Compreender o que é um processo eleitoral, compreender qual é a função do seu representante, isso é democracia, porque ela se insere nesse contexto como um todo. E esse programa que vocês estão montando aqui, levando isso para a população em geral, isso é fundamental para o processo democrático, né? Que as pessoas consigam entender qual é o seu papel dentro do Estado. Ótimo, e é isso que o projeto Base está buscando, né, professora? Que as pessoas entendam que, na verdade, se a democracia está ameaçada, é por nós mesmos, pelo cidadão brasileiro, que precisa acreditar novamente, aqueles que desacreditaram, às vezes por decepções em pessoas, e não, como a gente falou, na instituição, no processo democrático. A gente precisa retomar essa essência da política e fazer com que as pessoas entendam o quão importante é ela acompanhar todo o processo como se dá, e não pensar somente quando está chegando à porta de uma eleição, quando você vai votar, pensar em quem votar, mas acompanhar todo esse ambiente político. Mas, como a gente falou, a gente quer agradecer, tem sido muito bom. Esses vídeos todos têm trazido, né, crescimento, tanto para nós que estamos aqui discutindo, como eu tenho certeza que para quem vai estar nos acompanhando e está nos acompanhando. Vocês podem acompanhar o Projeto Base, teve o módulo 1, agora nós estamos no módulo 2 e ainda vamos ter um terceiro módulo. Mas o nosso próximo tema ainda vai ser com o professor Matheus, e nós vamos falar sobre os processos democráticos e a importância do voto. Então, eu quero deixar aqui o convite para vocês não deixarem de assistir esses vídeos, podem assinar aí, pode acionar o sininho, para que quando entre o próximo vídeo você receba a notificação e não perca esse assunto que é tão importante. Muito obrigado, pessoal, e até daqui a pouco mais, conversando mais sobre democracia, sobre política, no Projeto Base, que todo cidadão precisa saber sobre política. Tchau! Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.